gravando a partir de agora, tá? Todos ouviram isso? Sim. Eu não gravei desde o começo porque o ícone de gravação não apareceu. Entendi. Tá? Mas não tem problema, porque essa parte toda praticamente foi uma revisão que eu fiz com vocês e tem uma videoaula que eu fiz que trata com mais profundidade, inclusive, essas questões que foram colocadas até agora. Ela não trata com profundidade mais coisas que vêm para frente. Mas até então não tem perda nenhuma, não. Podem ficar tranquilos com relação a isso. Mas vou voltar à questão aqui. Todos entenderam até agora? Sofia Vilela, entendeu? Entendi. Ótimo. Richard, está me ouvindo? Sim. Entendeu, Richard? Entendi. Antônio? O Antônio está por aí? Entendi. Ótimo, obrigado. Bom, professor, Oi, pois não, pode perguntar. estou junto com a minha irmã aqui, tá bom? Uhum. Sem problemas. Sem problemas. A sua irmã estuda onde? Na mesma sala que eu. Ah, tá, legal. Não, sem problemas. Ótimo. Quem que é a sua irmã? Desculpe a pergunta, que a gente se conhece há tão pouco tempo. É a Luísa Kobachini. Ah, tá. Luísa, você entendeu, Luísa? Entendi. Ótimo. Tudo bem, então. Bom, para a gente finalizar a parte de sociologia, ainda aí na página 18, tem o positivismo de Auguste Comte, Auguste Comte, como queiram, e a sociologia. Ou seja, a partir de cada vez mais o pensamento racional vigorar, eis que a humanidade tem a necessidade de uma ciência para explicar as coisas que acontecem em sociedade. Que ciência que é essa? A sociologia. Inclusive, lá no capítulo 2 da apostila, vai falar do contexto do surgimento da sociologia. Lá na página 27, fala que ela surge na esteira de duas grandes revoluções, que foram a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Mas é assunto que nós vamos aprofundar na próxima conversa nossa sobre sociologia. Mas vamos lá, então, ainda no capítulo 1, aqui, o positivismo de Auguste Comte, ou Augusto Comte, como queira. O positivismo, ele defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, vai romper definitivamente com aquela questão de explicações que não sejam científicas para entender fenômenos naturais. Apesar de que, ainda hoje, a gente vê uma ou outra pessoa recorrendo a Deus para tentar justificar ou entender determinado fenômeno. Exemplo, o sujeito teve uma animosidade qualquer, teve um problema qualquer na vida. Ele fala, mas se Deus quis assim, então percebam que a gente ainda hoje usa isso. E é muito importante que se diga também, apesar de todo o avanço científico, a humanidade não abandonou a religião, ou não abandonou as suas crenças. A gente não tem sociedade humana que não tenha religiosidade. O que nós temos é, dentro de determinadas sociedades, pessoas que eventualmente não têm crença nenhuma, que não têm religiosidade nenhuma. Mas a sociedade como um todo sempre vai ter alguma religiosidade, mesmo com todo o conhecimento científico. O que aconteceu, e isso hoje é bem claro, é religião para assuntos religiosos, ciência para assuntos científicos. Os positivistas consideravam que os conhecimentos ligados à crença, superstição ou qualquer outra coisa que não possa ser comprovada cientificamente não serve para a ciência. Resumidamente é isso. Então, o positivismo vai defender essa ideia de conhecimento científico como forma de conhecimento verdadeiro. Aliás, a única forma de conhecimento verdadeiro. E quem que é o pai disso tudo aí? É o que aparece aqui na página 18 da apostila também, está no finalzinho aí, o Augusto Comte, que é, inclusive, considerado, ele ganha o epíteto, de pai da sociologia.
Mais uma vez, fazendo uma pausa. Até aí, todos entenderam? Mariana? Entendeu? Otávio? Entendi, professor. Ótimo. Bom, vamos para o seguinte agora, então, aqui em Sociologia. Nós não vamos entrar nisso só para a gente ter um ponto de partida para a nossa próxima conversa aqui de Sociologia. Lá na página 25 tem um título lá, ó, Os Fundadores. Chegaram na página 25 aí, vamos ver esse título, Os Fundadores. Logo abaixo tem uma imagem que é a imagem do Karl Marx. Vai aparecer na página seguinte, na página 26, outros dois importantes pensadores para essa ciência que já surgiu. Então, a partir de agora, nós já temos a sociologia enquanto ciência, que são o Emile Durkheim e o Max Weber. E aí, na próxima semana, eu vou marcar com vocês uma aula, que eu vou deixar lá marcado no Moodle. Já vou deixar um link para essa videoaula, agora que nós já passamos essa fase, né, de como entrar nisso daqui, para vocês, na próxima semana, entrarem, e aí nós vamos falar um pouquinho de cada um desses três. E vamos falar também das duas grandes revoluções que impulsionaram o surgimento da sociologia, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Belezinha até agora, meus amiguinhos? Todos entenderam? Vou guardar para o ciclo de Sociologia. Tranquilo? Alguma dúvida? Se ninguém falar nada, eu vou entender que não tem dúvida. Tranquilo, professor. Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Apostila de História agora, por favor. Página 10. Se localizaram aí? Fenícios. Apostila 3, professor? Oi? Apostila 3 ou 2? Desculpa, é a apostila 3. É essa daqui, ó. Ok, obrigada. Página 10, por favor. Como proposta de atividade para essa semana, eu deixei um texto com lacunas sobre fenícios e persas. O que eu quero que vocês façam? Que vocês peguem e preencham aquelas lacunas. Vai ter alguns que vão dizer assim, eu não consegui preencher todas. Tem problema? Não, não tem problema. O que vocês conseguirem preencher, vocês vão fazer o favor de até amanhã enviar para mim. E na semana seguinte vocês vão ter o gabarito, né? Ou seja, o texto todo preenchido de fenícios e persas. Mas não conseguir todas as palavras não tem problema nenhum. Isso faz parte, tá? Faz parte. Mas na autocorreção, né, com o texto depois todo corrigido, vocês certamente vão conseguir ver isso daí. E claro, as dúvidas que tiverem, vocês, por favor, aproveitem o fórum para isso, tá? O fórum, eu entro no fórum no mínimo 3 vezes por dia. Normalmente eu entro 6 vezes por dia. Então, normalmente, as perguntas que caem lá, elas não ficam mais do que 1, 2 horas sem resposta. Na medida que vocês forem tendo dúvidas, podem consultar o fórum, por favor, para que eu possa atendê-los da maneira mais rápida possível. Todo mundo entendeu até aí? Alguma dúvida sobre a atividade? Oi? Pois Sim. não. Você já recebeu quem enviou para você? Eu tenho que olhar aqui. Quem está falando, por favor? Helena. Helena, eu tenho que entrar no meu Moodle aqui da ET para ver. Eu não consigo fazer isso agora aqui na aula, mas no finalzinho, se você quiser esperar um pouquinho, eu vejo para você. Você já enviou? Sim. Tá, eu vejo aqui no finalzinho. Se você puder esperar coisa de 2, 3 minutos, eu consigo ver. Tá? Tá bom, obrigada. Bom, ótimo, de nada. Vamos lá, então. Eu pedi para abrir a apostila na página 10, tá? Tem um mapa aí. Primeira coisa importante dos fenícios, a localização deles. Onde que os fenícios se localizam? Aí no mar Mediterrâneo, tá? Mais precisamente, se vocês observarem bem o mapa, onde está escrito aí Biblos, Beirute, Sidon, Tiro. Estão vendo aí essas localizações que na realidade são cidades-estado. Uma outra cidade-estado importante pra caramba dos fenícios
ela aparece no mapa aí também, mais ou menos no meio do mar Mediterrâneo, logo abaixo da Sardenha. Essa cidade-estado é a cidade-estado de Cartago. A cidade-estado de Cartago, ela historicamente é muito importante, porque Cartago vai envolver-se numa guerra contra os romanos, que são as chamadas Guerras Púnicas, que é uma outra história que nós vamos estudar lá para frente, na hora que a gente estudar Roma. Alguns de vocês já devem ter assistido o filme Gladiador. O filme Gladiador é um filme interessante, bom de se assistir. No filme Gladiador, a gente tem uma passagem lá do filme que retrata a guerra, uma das guerras púnicas, que na realidade são 3 guerras púnicas. Quando dentro do Coliseu de Roma, o imperador Cômodo manda recriar uma das guerras púnicas. E daí acontece lá no filme que os cartagineses vencem, quando na verdade os cartagineses perdem. Tá? Mas o filme ele serve para nós não exatamente para estudar a história, mas para ilustrar algum evento da história. Vou parar um pouquinho para fazer uma pergunta. Alguém, por acaso, aqui já assistiu o filme Gladiador? Ninguém respondeu? Estou imaginando que ninguém assistiu. Quem assistiu? Eu já assisti, mas eu não lembro muito bem não, professor. Então, Guilherme, é um filme muito interessante que foca muito nessa briga de gladiadores. Né? Nesse tempo aí de quarentena, ao invés da gente, às vezes, ficar desperdiçando tempo com coisas assim que não somam tanto, esse filme, pelo menos no caráter ilustrativo, não histórico propriamente dito, ele soma bem, porque dá para ver, assim, de uma maneira assim, muito interessante o Coliseu. A primeira vez que eu assisti o filme, inclusive, eu achei muito interessante essa recriação que o diretor do filme conseguiu dar ao Coliseu. Ficou muito bem feito. Tá? Bom, mas vamos voltar aqui nos fenícios. Os fenícios, eles têm como grande contribuição para o mundo atual, lembra que eu falei agora há pouco que os gregos têm como grande contribuição, eu falei lá em Sociologia, a democracia, assim como os romanos, eles vão ter para nós aqui o direito, os fenícios, eles têm o alfabeto. A grande contribuição dos fenícios para a atualidade é o alfabeto. Então, os fenícios, eles vão pegar aquele alfabeto complexo pra caramba, né, que, aliás, o nome nem é bem esse, né, até porque eram caracteres pictográficos lá do Egito e da Mesopotâmia. Vamos simplificar isso com poucas letras. Inicialmente 22, sem vogais, somente as consoantes. Depois, os gregos colocam as vogais e chegamos aí a um total de 26 ou 23 letrinhas com as quais nós conseguimos expressar na escrita tudo que nós falamos até agora aqui, por exemplo. Então, essa foi uma grande contribuição. De onde que vem isso? Vem de uma necessidade. Qual que é a grande característica dos fenícios? Eles são comerciantes. Então, no comércio, a prática comercial exigia deles várias anotações, que não podiam ser anotações muito complexas, porque senão pouca gente ia saber, e depois para resgatar isso era muito difícil. Então, devido a essa necessidade de simplificação em função da atividade comercial, é que eles vão criar o alfabeto. Os fenícios são conhecidos como os grandes navegadores da antiguidade. Então, pelo mapa aí da página 10, dá para ver que eles vão navegar pelo Mar Mediterrâneo. Saem do Mar Mediterrâneo, inclusive, tem uma rota que mostra no mapa aí, ó, e vão até onde é a Inglaterra. Mas toda a costa mediterrânea interessava a eles. Então, o que eles faziam? Eles negociavam, por exemplo, madeira que eles tinham, né, madeira de cedro, com produtos do Egito, né, com produtos do norte da África. Pegava esses produtos de um campo que não necessariamente eles produziam e levavam para outro. Então, nessa troca comercial, eles acumulavam riqueza. De modo que os fenícios, que não tinham uma organização política centralizada conforme a dos romanos, a deles eram dividida em cidades-estado, só para lembrar, um povo que nós já estudamos, que também era dividido em cidades-estados, eram os sumérios, diferentemente dos egípcios, que nós já estudamos também. Eles se organizavam em cidades, estados independentes. Aí alguém pode estar se perguntando assim,
mas se eram cidades-estados independentes, não pode-se dizer que eram povos independentes? Não, porque eles têm laços culturais que os uniam, como, por exemplo, a língua, como, por exemplo, a religião. Aliás, eles eram politeístas. O que significa isso? Vários deuses, né? Acreditavam em vários deuses. Só para fazer um resgate, o primeiro povo monoteísta que surge, que nós já estudamos, foram os hebreus. Então, a grande característica desse povo é a característica comercial. Construíram, inclusive, um império marítimo comercial com destaque para a cidade de Cartago, no mar Mediterrâneo. Alguma dúvida aí sobre os fenícios, meus amiguinhos? Para a gente continuar? Não. Não. Beleza. Então, os fenícios, fala-se deles aqui na página 10 da apostila. Nós vamos agora para os persas. Deixa eu me localizar aqui na apostila. Isso, página 12. Por favor, todos coloquem aí na página 12 da apostila. Página 12 da apostila tem um mapa também. Acharam aí? Achou, Otávio, o mapa? Página 12. Achei, professor. Sofia Veríssimo. A Sofia, parece que eu não estou vendo ela aqui. A Sofia Vilela, achou, Sofia? Achei. Ótimo. Imagina, então, né, que todos acharam. Correto, Bianca? Achou? Achei. Beleza. Vou começar a explicar os persas, então. Vamos lá. Primeira coisa importante da gente ver dos persas é a localização deles. Os persas estão localizados, eles pegam aí, inicialmente, duas partes. Uma que está no mapa aí como Média, é a parte mais ao norte, e a outra um pouco mais abaixo, que é a própria Pérsia. Onde isso é hoje, basicamente? É o Irã, né? Basicamente é onde é o Irã. Percebam pelo mapa que os persas formaram um território muito grande, através de conquistas. Os persas, eles são belicosos, são guerreiros. Então, eles vão estender, a partir dessa região inicial, aí onde está no mapa a Média, no mapa está escrito também Passárgada e Persépolis. A partir daí, eles vão ampliar suas fronteiras, chegando até o Egito, que está em amarelinho aí no mapa, e chegando também até a Grécia, onde está aí verdinho no mapa. Inclusive, o confronto de persas contra gregos entra para a história com o nome de guerras médicas. O nome médica não tem nada a ver com médico, não, tá? Tem a ver com a região da Média, que é a região original dos gregos. Essas guerras greco-persas, as guerras médicas, elas acabam sendo vencidas pelos gregos. Tem um episódio muito famoso dessas guerras médicas, inclusive, que virou filme, que alguns aqui já devem ter ouvido falar, é o filme 300. Que é aquele filme que conta uma batalha de 300 espartanos contra o exército grego inteirinho. Virou um filme, né, que mostra lá o rei Leônidas, inclusive, o rei de Esparta, que está liderando esses 300 espartanos que vão lutar contra o exército persa inteirinho. Até aí todos entenderam? Se ninguém falou nada, estou imaginando que entenderam. Alguém, por acaso, já assistiu o filme 300? Não. Não. Eu já Beleza, assisti. Eu já achei. é um filme interessante também. Violento, bruto. Né? Interessante, vale a pena também. Então vamos lá. Vou continuar então. Os persas, eles se unificaram em 550 a.C. Quem unificou foi Ciro, o Grande. Então Ciro faz a unificação da Média com a Pérsia e forma o que nós chamamos de Império Persa. A partir daí, ele vai ter atitudes imperialistas. O que é isso? Atitudes de conquista que vão preencher todo esse mapa que eu falei para vocês agora há pouco. Falei do lado ocidental, que chega até o Egito e a Grécia, e do lado oriental, se vocês prestarem atenção no mapa, chega às fronteiras da Índia. Então, olha o tamanhão que ficou esse negócio. Ficou grande para dedéu. Então, a partir de Ciro que unifica, e começa também a expansão
do Império Persa. Ele é responsável por essa expansão. Ele chega, inclusive, já na Mesopotâmia. Posteriormente, vem Cambises. O Cambises é quem conquista o Egito. Inclusive, nós estudamos isso lá no finalzinho do Egito, na Batalha de Pelusa, quando o Egito é dominado pelos persas. Posteriormente, com Dario I, o Dario, como o império já estava crescendo muito, né? Estava assim, ficando difícil de manter o poder centralizado. Outra característica importante que eu estava deixando passar, os persas não são divididos em cidades-estado. Eles têm um governo centralizado semelhante ao Egito. Mas o que Dario fez de muito importante? Ele dividiu o império em províncias. Essas províncias são chamadas de sátrapas, ou satrápias, que inclusive, na página 12 da apostila, tem aí no texto esse termo já em negrito. Vocês podem verificar aí. E outra coisa muito importante que ele faz, para ligar o império, já que estava muito grande, são várias estradas. A principal das estradas que aparece, ela aparece até em vermelho no mapa aí, é a Estrada Real. Essa Estrada Real, ela vai ser durante muito tempo uma ligação do Oriente com o Ocidente. Vocês percebam que ela pega todo o lado oriental, ela vai desembocar lá no Mar Mediterrâneo. Então, durante muito tempo, muitos produtos, muita atividade comercial vai passar por essa estrada e vai chegar, inclusive, até o mundo ocidental. Uma outra coisa muito importante que ele fez foi organizar um sistema de correios, né? Já que o império estava muito grande, precisava de comunicação. É claro que não é um correio popular igual é hoje, que todo mundo chega e coloca uma carta, mas era uma fonte, né, de trânsito, um local, melhor dizendo, de trânsito de informações de várias partes do império, uma vez que o império estava crescendo. Mas também a estrada ela é muito importante para dinamizar comercialmente o império. Então, várias regiões do Império Persa, elas se comunicam também através das estradas e através das trocas comerciais. De tanto que os persas vão, inclusive, criar algo que nós usamos até hoje, que é muito importante, que são as moedas. A circulação monetária, ela começa justamente com os persas. Até então, as trocas, elas eram trocas baseadas na troca de um produto pelo outro, naquilo que nós chamamos de escambo. Mas a partir dos persas, que a gente começa a cunhagem de moedas. E hoje em dia, né, inclusive em momentos de crise, alguns que estão dizendo que o que é muito contestável, um jeito do governo resolver o problema atual da crise, aqui no Brasil, por exemplo, seria imprimir dinheiro. Manda a Casa da Moeda fazer dinheiro à vontade que resolve o problema. Será mesmo que resolve? Será que o dinheiro é riqueza? Ou a riqueza é tudo aquilo que nós produzimos em termos de bens e serviços? Questão para vocês pensarem aí. Qual seria a consequência de imprimir muito dinheiro de maneira assim descontrolada? Será que seria bom ou ruim para o país? Questão para vocês pensarem um pouquinho e depois a gente conversar sobre isso. No século V a.C., o Império Persa, quando ele chega até a Grécia, que no mapinha de vocês já está em verde, e que entram essas batalhas greco-pérsicas que eu falei para vocês, chamam-se guerras médicas. E os persas acabam sendo derrotados pelos gregos. Mas os gregos não conseguem invadir a Pérsia. Eles conseguem evitar que os persas invadam a Grécia. Mas só que surge um outro povo também muito belicoso, que também tem uma origem, tem uma ligação muito próxima com os gregos, que são os macedônicos. Então, os macedônicos, eles entram em expansão, conquistam a Grécia com Filipe II e com seu filho Alexandre, o Grande, considerado um dos, se não o maior general da história. E aí o Alexandre, muito jovem, né, com 18 anos de idade, ele entra numa fase de expansão do Império Macedônio. E aí o Alexandre, ele acaba conquistando o Império Macedônio, o Império Persa, e vai chegar, ele, Alexandre, até a fronteira com a Índia. Ele é que vai acabar sendo dono de todo esse Império Persa. Acontece que o Alexandre, depois de chegar até as fronteiras da Índia, ele na volta, quando ele estava voltando para o Ocidente, ele acaba morrendo. Ele tem uma grave infecção, muito provavelmente
alguma coisa estragada, alguma água contaminada, ou até mesmo algum inseto, né, que picou ele, ele acabou sendo acometido aí de muita febre, muita disenteria, e acabou muito jovem, aí na casa dos 30 e pouquinhos anos, 32, 33 anos, acabou falecendo. E aí, o Império de Alexandre, ele acaba sendo fragmentado. Peças, conseguiram entender? Alguma dúvida sobre as peças, meus amigos? Não. Não. Flávio, acompanhou o raciocínio, Flávio? Sim, professor. Helena, conseguiu acompanhar? Sim, professor. Conforme eu falei para vocês, eu vou perguntando àqueles que vão aparecendo no chat aqui para mim, nem todos eu vejo, tá? Sofia, conseguiu entender, Sofia? Consegui. Tá. Bom, eu vou caminhando para o fim agora, então, aqui da nossa aula, tá? O que acontece é o seguinte, no começo, eu citei e perguntei para vocês a respeito das publicações que eu estou colocando no Moodle, que é o que nós chamamos de plano de estudo. O plano de estudo ele é semanal. Qual que é o cuidado que eu tenho e quero o retorno de vocês? É importante para a gente conseguir alinhar as coisas. Eu tenho assim uma percepção, mas eu preciso da confirmação de vocês dessa minha percepção, que as coisas estão caminhando bem. Como que eu tenho essa percepção? Por alguns parâmetros que eu consigo identificar no Moodle. Um dos parâmetros é o fórum. Enquanto menos perguntas aparecem no fórum, isso significa que todos estão cada vez mais entendendo bem a atividade proposta. Ou seja, o plano de estudo eu entendo como bem descrito enquanto menos perguntas aparecem no fórum. Como estão aparecendo pouquíssimas perguntas dessa turma nos fóruns, eu estou entendendo que todos estão compreendendo bem a proposta do plano de estudos. É isso mesmo? Posso admitir que estão todos compreendendo? Sim. Ótimo. Se alguém não estiver entendendo, não tem problema algum. Pode perguntar agora, né? Dizer o que não está entendendo agora, ou através do fórum, que conforme eu falei para vocês, eu entro várias vezes ao dia e atendo prontamente. Inclusive, sábado e domingo, eu estou aqui em casa mesmo, todo sábado, todo domingo, feriado, eu também entro e atendo, né, prontamente para responder. O outro parâmetro que eu uso é a devolutiva através das atividades. Como muitos estão devolvendo e muitos estão fazendo as atividades, estão surgindo poucas dúvidas das atividades, e as dúvidas que surgem depois, a autocorreção que eu tenho mandado para vocês também, ela tem suprido, eu tenho entendido também, e isso está caminhando bem. Agora, uma dúvida que eu tenho, e aí a gente precisa ter um equilíbrio, é da quantidade de atividades. Aonde que eu quero chegar? Eu preciso medir para não colocar muita atividade ao ponto de deixar vocês muito atarefados, mas também não posso colocar tão poucas atividades para deixar vocês aí só de quarentena e perna pro ar. Entenderam bem? No meu entendimento, pelo retorno que eu estou tendo das atividades, está bem equilibrado. Mas eu gostaria de agora, nesse momento, aproveitar o nosso encontro para ter um retorno. Vocês entendem também que está bem equilibrado, está com muita atividade, está com pouca? O que vocês sugerem? Eu acho que tá bom. Bom, Eu acho que tá proporcional a quantidade de atividades que a gente tá tendo, de todas as matérias. eu tenho, viu, gente, uma preocupação, viu, Sofia? Acho que foi você que falou. Eu tenho uma preocupação de colocar muita atividade, porque eu sei que vocês não têm só história e só sociologia. Eu também tenho conversado com outros professores de modo a conseguir equilibrar isso. A minha sensação, e vocês estão confirmando agora, é que estamos aí bem equilibrados no que diz respeito a isso. Correto? Certo, Sim. Otávio? Sim. Sim. Então tá bom. Certo. Então, olha só, esse encontro nosso online,
ele é muito bom até para a gente manter esse vínculo pessoal, tá? A gente, até vocês poderem me ver que eu estou aqui, dar uma olhadinha aqui no meu escritório, né? Aqui é a minha casa, tá? Onde eu trabalho, vocês podem ver que tem algumas imagens aí atrás, ó. Tem inclusive uma de um filme que eu citei hoje para vocês, que é o filme Gladiador, tá? Ela aqui, ó, tá? Tem outra de um filme muito bom também que eu já assisti, que é o Resgate do Soldado Ryan. Tem outra coisa que eu gosto muito, que são as motos que estão aqui, tá? Mas para a gente manter esse contato também. Então, a proposta é que, pelo menos, uma vez por semana, a gente tenha esse contato, que é um contato que eu vou sempre atualizar vocês com os conteúdos, fazendo alguma explicação, e está aberto para as dúvidas. E aí seria interessante, a gente já está sempre com as apostilas na mão, porque sempre eu vou pedir. Para a semana que vem, em Sociologia, nós vamos ainda precisar da apostila 1. E em História, nós ainda vamos precisar da apostila 3. Lembrando que em Sociologia nós vamos lá para os fundadores. E lembrando que em História nós vamos entrar em Grécia. Só para já adiantar a semana que vem. Quem puder, tiver tempo, tiver interesse, já pode, inclusive, dar uma lida nesses conteúdos aí na apostila e já ir anotando uma outra dúvida que porventura tenha. Uma dica de filme boa para a Grécia é o filme Troia. Tá? O filme Troia conta uma história que é um mito, né? Que é o mito da Guerra de Troia. Quando Helena, viu, Helena? Tá me ouvindo, Helena? Sim. Então, Helena de Esparta, ela é levada por Paris, príncipe de Troia, para Troia. E aí, segundo a mitologia, né? Isso é uma mitologia, não é uma história propriamente dita, mas para a gente entender a Grécia, a gente se ancora em mitologia na fase inicial. A Helena, considerada a mulher mais bonita de todos os tempos, a Helena é levada para lá e seria essa a causa inicial da Guerra de Troia. Então, vale a pena assistir o filme, e quem puder, tiver tempo, que conta um pouquinho dessa história. Não necessariamente o filme ele vai retratar de maneira fidedigna a obra Ilíada, que é uma obra de Homero, e o diretor do filme se inspirou nela para fazer o filme Troia. Então, quem puder, já dá uma lida no conteúdo da apostila e dá uma assistida nesse filme aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Belezura? Alguma dúvida, meus amigos? Tudo sob controle? Podemos encerrar? Podemos. Então tá bom. Eu vou encerrar então, tá? Qualquer dúvida, por favor, entre no fórum. A parte da aula que eu gravei, eu vou colocar no Moodle, tá? O link. Beleza? Tá bom. Beleza? Beleza. Então tá bom. Vou encerrar por aqui. Meus amiguinhos, um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Estou disponível. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Valeu. Falou, professor. Valeu. Vou encerrar aqui, tá bom? Um grande abraço a todos. Dá um abraço nas famílias aí também, tá bom? Tchau. Falou.